Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar hoje Provérbios 18. Nós já falamos de Provérbios do capítulo 1 até o capítulo 17. Foi quando a gente terminou aqui, né? Que até o insensato, quando se cala, é tido por sábio, e se fica de boca fechada, se passa por inteligente. Então, ficar calado é uma boa opção, né? Nós vamos estar começando agora a falar do Provérbios capítulo 18. E aí você pega a sua Bíblia aí para a gente estar podendo estudar. É um capítulo pequenininho, você vai ver que ele começa aqui, já termina aqui já, né? Basicamente 2 colunas, né? Então você tem esse pedacinho, mais esse pedaço aqui e uma coluna. Dá 2 colunas só, praticamente uma folha, tá? A leitura bíblica, ela é ideal que você faça a leitura diariamente. Às vezes as pessoas me perguntam assim, como que você faz a leitura bíblica? É muito difícil eu pegar um livro para ler o livro todo, tá? Por que é difícil que eu falo? Claro que eu já li o livro todo, já várias vezes. Mas, por exemplo, de vez em quando eu dou na telha lá e pego Isaías e leio Isaías todo. Aí eu tenho um propósito de procurar algum elemento que seja escatológico, alguma coisa que tenha um propósito dentro do livro. Mas o conhecimento bíblico, de modo geral, ele se dá principalmente por meio dos estudos, né? Que você vai buscando temas que você tem interesse de estudar, tá? Agora, é importante não você apenas ler a Bíblia, é importante você ler e buscar compreender. Não conseguir compreender, é para isso que a Bíblia diz que na igreja Deus separou uns para mestres, que são professores. Então procure esses irmãos que são mais maduros, tá? E procure eles, fala, irmão, você poderia me explicar esse verso? Se ele não souber explicar no momento, ele vai te explicar na próxima semana. Por quê? Ele vai ter mais facilidade de procurar entender aquilo ali para trazer a resposta para você. Essa é a função desse tipo de pessoa no corpo de Cristo, tá? É servir você que está em busca do conhecimento. E se você estiver me ouvindo e é uma dessas pessoas que, no caso, Deus separou como mestre, saiba que a Bíblia fala que aquele que ensina deve ter dedicação ao ensino. Isso é, ele tem que ser uma pessoa dedicada, esforçada, sem preguiça. Não pode ser aquela pessoa que vai assim, eu começo a ler e me dá sono. Não pode ter sono porque você está lendo. E nem pode ter preguiça, tá? Eu faço assim, o tempo todo eu estou estudando. Quando eu descanso, eu pego outro livro para ler. É sempre assim. Por quê? Que não é do assunto corrente. Por exemplo, nesse momento eu estou trabalhando no livro de números. Então eu vou estar estudando números, mas no devocional, né, eu estava terminando a epístola de Tiago. Então já são 2 assuntos diferentes. Né? Então eu estou trabalhando um livro da lei, que é números, e um livro do Novo Testamento, que é Tiago. Mas aí eu tenho a escola bíblica, por exemplo, que tem os assuntos que são diferentes e outras perguntas mais, tem os artigos. Então você que ensina, você tem que ter essa dedicação no ensino, tá? Vamos começar então, Provérbios capítulo 18. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. De certo modo, buscar estar sozinho não é uma boa solução para nada, né? Então, a gente já tem aqui um começo. Se opõe à verdadeira sabedoria, porque a gente não sabe tudo. Ninguém sozinho sabe tudo, né? Quando eu tenho dúvida, eu vou lá e mando uma mensagem para algum irmão, outro irmão, às vezes para 20 irmãos. Irmão, me ajuda nisso aqui, que isso aqui é complicado, né? Se isolar, não vai chegar a uma solução nenhuma. Pelo contrário, muitas seitas, elas se formam a partir dessa pessoa que acha que ela é detentora de toda a verdade. O tolo não tem prazer no entendimento. Aí você vai ver que muitas vezes nós agimos como tolo. Pessoa que despreza o conhecimento, não quer saber disso não, vou ficar 10 minutos aí, como se não valesse a pena, mas ele gasta 2 horas, 4 horas na frente de um seriado e acha que valeu a pena, né? Mas apenas, olha o que o tolo, ele não tem prazer no entendimento, ele não quer aprender, não quer entender, ele não quer a razão. Mas o que ele tem prazer? Apenas em externar o que pensa. Então o tolo, ele quer jogar para fora, ele quer falar, mesmo que ele fale sem entendimento.
Você já viu gente assim? Eu conheço demais gente assim. Ele não quer debater, ele não quer saber, ele não quer discutir com lógica, ele quer só jogar para fora o que ele pensa. Isso faz parte de um egocentrismo muito grande, que é tolice, né? Com a maldade vem também o desprezo. São duas coisas malignas, né? O desprezo é algo maligno. E com a desonra vem a vergonha. Então são 4 elementos aqui: maldade, desprezo, desonra e vergonha, que uma coisa leva à outra, né? Olha esse texto aqui. As palavras de uma pessoa são águas profundas. A sua palavra, meu irmão, precisamos entender isso. A nossa palavra ela nunca é superficial. É isso que ele está dizendo. A sua palavra ela vai entrar profundamente no coração de alguém. E aí nós, eu, você e todo mundo precisamos aprender a lidar com as nossas palavras. Lidar com as nossas palavras porque quando elas são para edificar é bênção, mas quando elas são para destruir, elas têm um potencial destrutivo enorme, avassalador. Não é assim? Quando a pessoa fala uma coisa, às vezes a pessoa fica com raiva, né, inimizade durante anos por causa de uma palavra que foi lançada, né? Aí vem uma palavra de cura, me perdoa. Olha, né? As palavras de uma pessoa são águas profundas. E a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom ser parcial com os ímpios, para torcer o direito contra os justos. Então não é bom ser parcial com os ímpios para torcer o direito com os justos. Contra o justo, né? Isso aqui principalmente para um juiz, por exemplo, né, que vai julgar a causa. Os lábios do tolo entram na discussão e a sua boca clama por açoites. O lábio do tolo entra na discussão. Você já viu gente que fica entrando em confusão, né, intrometido, para falar a verdade? E a sua boca clama por açoites, ou seja, mas não vai adiantar nada. Ele já falou isso no capítulo anterior, que o tolo, sem açoites para ele, não resolve, né? A boca do tolo é a sua própria destruição. Veja bem, da mesma forma que a sua boca, suas palavras pode te edificar, ela pode colocar diante de pessoas importantes, ela pode também te destruir. E os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. E seus lábios de quem? Do tolo, né? É uma armadilha para a sua alma. As palavras do difamador. Quem é o difamador? O que é difamar? É tirar a fama de alguém, né? É colocar uma pessoa com má fama, falar mal de alguém. Então, as palavras de um difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Então, essa comida fina, ela é gostosa, ela é uma comida... É bom ouvir, fala mais. A pessoa chega e fala assim, deixa eu te contar, você ficou sabendo o que aconteceu ali? Né? E aí a pessoa, você fala, o que aconteceu? O que aconteceu? Curioso. A curiosidade é um dos grandes problemas, porque ela leva sempre ao pecado. Eu vou dar um exemplo de curiosidade, né? O que Eva estava fazendo perto daquele fruto, né? A curiosidade é o que despertou a estar propício ao pecado. Claro que eu sei que a culpa principal vai cair sobre Adão, né? Da responsabilidade. Mas a curiosidade. E aí nós ficamos assim também, com fofoca, por exemplo, né? A fofoca, ela dá uma sede de descobrir o que está encoberto até então. O que aconteceu? Conta para mim, né? Então nós precisamos tomar cuidado, porque são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Lembra? Aqui, as palavras de uma pessoa são águas profundas. Voltando para cá. Verso 9. Quem é negligente no seu trabalho, preguiçoso, já é irmão do desperdiçador. Deixa eu falar para você uma coisa. Todo preguiçoso é desperdiçador, tá? Guarda isso. Porque ele não sabe o trabalho que dá para conquistar. E aí, você vai talvez olhar até para filho seu aí e vai lembrar disso. Torre Forte é o nome do Senhor. Inclusive tem um pastor amigo meu que a igreja dele chama Torre Forte, né? Se eu não me engano é Batista Torre Forte. Baseado nesse verso. Torre Forte é o nome do Senhor. Ou seja, a torre serve para quê? Né? Para guardar, para dar segurança. Então o nome do Senhor é a nossa segurança. O justo corre para ela. Ela quem? Para a Torre Forte, que é o nome do Senhor. E está seguro. Vou dar um exemplo disso aqui, Davi, né? Quando da batalha contra Golias,
Davi diz, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, etc e tal, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi estava ali, né? Inclusive Davi tem uma fala muito interessante dele, que ele fala assim, quem é esse incircunciso? Ou seja, para participar das festas, para fazer parte do povo de Israel, tinha que ser circuncidado. Já Golias não era circuncidado, então ele era um incircunciso, significa que ele não tinha aliança com Deus. Então ele vira e fala, quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos? Ele fala no plural, os exércitos do Deus vivo. Golias não estava afrontando só o exército de Israel, aquele que estava com medo lá com o rei Saul, o exército humano. Ele estava também afrontando o exército do Senhor, quando ele debochava do Deus de Israel, né? Ele foi 40 dias debochando de Israel. Debochar de Israel significava dizer que o Deus dele não iria proteger, o Deus da nação não iria proteger eles da força de Golias. Então Davi fala quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo. Por isso ele vai contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Aquela coragem toda de Davi tem um nome, é fé. Não é que Davi era o cara não, tá? Os bens do rico são a sua cidade fortificada, ou seja, ele fica ali, ele se acha, né, que aquilo ali é o que é a segurança dele, segundo imagina a sua alta muralha. Ele acha que aquilo ali é a segurança dele, as suas riquezas. Antes da ruína, o coração humano se gaba. Isso aqui, Salomão falou várias vezes, né, que é o que? A soberba precede a queda. Então, antes da queda vem a soberba. Ou seja, aquela queda não ocorre do nada. Ela ocorre por causa de um coração que se ensoberbece e a Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Então, é uma consequência. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Então, se a soberba precede a queda ou a ruína, a humildade, que é o contrário da soberba, vem antes da honra. Então, tem muitas pessoas que querem ser honrados. Eu não sei por que essa sede de ser honrado, sabe? Mas a pessoa quer ser honrada, mas ela não é humilde. Ela não se humilha diante de Deus, diante das pessoas, né? Então, é um princípio bíblico que a humildade precede a honra. O próprio Cristo deixou como exemplo. O Verbo se fez carne e tal, e ele humilhou-se a si mesmo, né? Achado na forma de servo, na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo. E depois, o que acontece? O Pai o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. E Paulo vai falar em Filipenses o seguinte, tenham como exemplo o que Jesus fez, né? Aquele que for o menor será o maior. Ou seja, quem não sabe servir, jamais vai poder liderar, tá? Embora a gente está recheado de líderes que não sabem servir ninguém, são verdadeiros déspotas, né? São verdadeiros ditadores, vamos dizer assim, que não sabem servir ninguém. Por exemplo, uma congregação onde ele tem uma liderança ali, seja vários bispos ou só um, no caso o pastor, né? O pastor tem que ser aquele que mais serve. Mas muitas vezes o que eles acham? Eles acham que eles são que tem que mais servir. Está errado. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Eu já vacilei demais nesse versículo aqui. Antes da pessoa terminar de falar, a gente acha que já entendeu e fala alguma coisa. Aí a pessoa diz, mas você não esperou terminar de falar? Não era isso que eu ia dizer. Pode até ser que era isso que a pessoa ia dizer, mas agora que você intercalou, que você entrou no meio da conversa, ele pode mudar o assunto e você vai ficar envergonhado de todo jeito. Então é melhor você deixar a pessoa falar e perguntar, terminou? Terminei. Aí você dá a sua opinião, né? O espírito firme... Então, só uma coisa, Tiago fala algo semelhante sobre isso, né? Não é à toa que Deus deu 2 ouvidos e uma boca só, para a gente ouvir mais e falar menos. A Bíblia fala sobre isso também, né? Tiago vai falar para a gente poder ouvir mais, né? Do que falar. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Né? Eu me lembrei aqui daquilo que eu já venho falando sobre lidar com doentes, né? Principalmente quando for visitá-los no hospital ou estiver acamado, nunca levar uma palavra que joga essa pessoa para baixo. Sempre, ou você fica calado, né? Ou você leva uma palavra de fé, porque a fé ela vai contra a razão, muitas vezes, né?
A razão, a lógica, olhando naturalmente, não tem nada a ver com a fé. A fé, muitas vezes, eu não estou dizendo que a fé seja irracional, porque a Bíblia fala da fé racional, mas a razão de crer, ela é espiritual, ela não é a nossa razão matemática. O coração do sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Então, uma pessoa é sábia não é à toa que ela é sábia. Ela é sábia porque ela aprendeu a ouvir, ela é sábia porque ela busca entender as coisas, ela é sábia porque ela entende que ela precisa ser sábia com outras pessoas, principalmente com os idosos. Tá? É claro que você pode aprender coisas erradas com idosos? Pode, mas você também pode extrair dali coisas boas, né? Estou falando assim para as pessoas entenderem que não quer dizer porque a pessoa é velhinha que ela sempre é sábia, mas com certeza vai ter sabedoria para passar para nós. Olha aqui, ó, um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Então, é claro que todo mundo gosta de receber presente, né? Então, o que ele diz? Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Uma das coisas mais gostosas que tem de receber um presente é quando você percebe que aquele presente é algo que a pessoa gastou um tempo pensando ali em você para te agradar, né? E aí, isso vai abrir portas porque lá na frente essa pessoa vai lembrar desse presente porque aquilo é marcante, mexe com a emoção da pessoa, né? E ela pode lembrar de você num momento decisivo. O primeiro que pleiteia, olha que verso importante, preste atenção. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Isso aqui acontece muito, se você está me ouvindo aí, já ouviu um casal que está à beira do divórcio ou que divorciou. Quem chegar primeiro para você contando a versão dele, parece justo. E aí você escuta e fala assim, meu Deus, o verso 17, o primeiro que pleiteia a sua causa parece justo. Suponhamos que o marido chega primeiro e conta a versão para você. Você fala assim, meu Deus do céu, que mulher, essa mulher é terrível, essa mulher é um demônio, isso não é uma mulher. Só que foi o primeiro a chegar. Se você ouvisse primeiro a mulher, você falaria, que isso, minha filha, como é que você suportou tanto tempo tá convivendo com um camarada assim? Então quer dizer, por quê? Porque as pessoas, quando elas falam, né, em defesa própria, então o primeiro que chegar e contar a história para você vai parecer justo, porque ninguém vai falar dos seus problemas. Quantas vezes você vê duas pessoas, né, que estavam em conflito e a primeira que chega conta a sua versão, parece justo. Quando o outro conta a versão dele, aí você vê que a coisa não é bem assim como parecia. Você volta no primeiro e fala assim, olha, mas você não me falou que você tinha feito isso, isso e isso. Aí a pessoa fala, eu não falei porque, né? Quer dizer, ela estava escondendo alguns pontos da sua falha dentro do processo. Então, é muito importante a gente aprender a ouvir os dois lados sem se deixar ser levado, ou seja, sem tomar partido, sem fazer acepção, porque a primeira vez que a pessoa chega para você, ela sempre parece ser vítima. Nós precisamos ter sabedoria para isso, tá? Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. Então, isso que nós vemos hoje, de disputa de pênalti, né? Basicamente, você fala assim, poxa vida, dois timaços chegaram na final de um campeonato aí, sei lá, um campeonato mundial, e agora vai ser decidido nos pênaltis. Sim, o pênalti vai pôr fim às rixas, acabou. Quem ganhar é campeão. E ninguém vai questionar isso lá na frente. Assim acontecia também com a sorte. Eles lançavam sorte e pronto, vamos ver quem fica com esse lado, tá? Um irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Sim, um irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Então, é necessário reconciliar com o irmão ofendido. Você lembra quando Jesus fala assim, se você vai levar a sua oferta ao altar, o que é para você fazer? Primeiro, deixa a sua oferta ali, aos pés do altar. Reconcilia com o seu irmão, depois volte e faça a sua oferta. Isso não é muito ensinado. Parece que alguns pastores têm medo do camarada não ofertar porque ele não está disposto a consertar com o seu irmão. Mas a verdade é que Deus só vai aceitar a sua oferta
quando você tomar a decisão de ir lá e fazer o principal. Não tem como você ter comunhão com Deus se você não tem comunhão com seu irmão. Quer saber mais disso? Leia a primeira epístola de João inteira. Primeira epístola de João, pequenininha, 5 capítulos pequenininhos, deliciosos, tá? 1 João. Então vamos lá, um irmão ofendido resiste. Eu sei que ele resiste, mas tem uma palavra que quebra essa resistência. Me perdoa. Não só uma palavra, um coração sincero que está pedindo perdão. Se você ofendeu, você procura ele. E se você não ofendeu? Jesus fala que o irmão te ofendeu, foi ele que te ofendeu. Procura a paz. Esses são os pacificadores. Lembra quando Jesus fala, bem-aventurados pacificadores? Então, o pacificador ele sempre busca restaurar os relacionamentos, tá? Aí ele fala, o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. E as rixas são como as trancas das portas de um castelo. As rixas, irmão, sabe aquelas birras, a pessoa fica com birra com a outra, né? Então, as rixas são terríveis. A gente chama também de picuinha, né? A pessoa está com picuinha com a outra, está com rixa. Do fruto da boca, o coração se farta. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. Então, nós precisamos tomar cuidado com o que a gente fala. Primeiro, que a boca fala do que o coração está cheio. E que a mesma coisa, aquilo que sai de dentro é que contamina o homem, que sai do nosso coração. Jesus fala isso. Olha esse versículo. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Porque a morte e a vida está no poder da sua língua? O poder de influenciar, não é o poder de determinar. Precisamos tomar cuidado com isso. Tem gente que fala, as palavras têm poder. Tá, mas até onde que essa palavra tem poder? Em qual nível? Tá? Se você falar para o seu filho, você não vai passar no vestibular. Ele tem 2 opções para receber essa palavra. Ele pode tomar essa palavra como verdadeira. Poxa vida, meu pai falou que eu não vou passar, então logo eu não vou passar. Ou seja, a influência que eu estou aplicando sobre a vida dele é uma influência que, se ele receber, vai desmotivar ele. Mas e se ele simplesmente virar e falar assim, quer saber? Eu vou provar para o meu pai que eu sou capaz, sim. Seria uma espécie de psicologia reversa. Ele pode pegar essa palavra em que eu falei, você não vai passar. E ao invés dele deixar isso entrar no coração dele, pode ser um fator motivador para ele superar isso, para provar que ele é capaz. Então, as nossas palavras elas têm um poder de influência, não de determinar, tá? É claro, salvo algumas exceções, quando você fala sobre questões de bênçãos, por exemplo, que os pais abençoavam os filhos, né? Existe uma autoridade dos pais sobre os filhos no mundo espiritual também. 22. Quem acha... Olha esse versículo aqui. Eu não sei se a minha esposa está acompanhando aí agora ao vivo, mas olha. Quem acha uma esposa, acha o bem. Recebeu uma bênção do Senhor. Você que é mulher aí, manda esse versículo aí para o seu marido aí, ó. Né? Provérbios 18, 22. Quem acha uma esposa, acha o bem. Recebeu uma bênção do Senhor. Que coisa, hein? É verdade, tá? Principalmente nos dias de hoje. Tá difícil achar uma mulher que queira ter um casamento, né? Que queira ter o seu lar, que queira ter filhos, que queira ser uma mulher bíblica, tá? Então marca aí, manda para sua esposa aí também, para ela ficar toda feliz, ó. Quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu a bênção do Senhor e leva um presente para ela também. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. Salomão está falando aqui do que ele está percebendo na vida social, né? Às vezes o pobre chega lá suplicando, pedindo, ô moço, por favor, me ajuda, vai trabalhar, sei lá, né? De qualquer forma assim. Muitas vezes a pessoa não quer trabalhar e tem situação que ela não pode trabalhar, não tem como trabalhar, né? Ou às vezes o próprio rico não quer dar emprego para esse pobre. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça. Parece incoerência? Não, mas ele está falando de amigos que não são aqueles amigos mais chegados que o irmão. Mas ele fala, mas há amigo mais chegado que o irmão. Então, existem amigos que são amigos mesmo, né? Amigo mais chegado que o irmão. E quando é que eu sei que tem esse amigo ali mais chegado que o irmão? Por exemplo, né? Aqui, Provérbios 17, 17, ele fala, o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Provérbios 17, verso 17. O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão, né? Só deixar aqui esse versículo bonitinho para a esposa aí, ó, verso 22.
E amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir, a gente continua em Provérbios capítulo 19, tudo bem? Deus abençoe vocês. Peço que compartilhe com outros irmãos essa sequência nossa de provérbios aí, né? E vai ser bênção para todo mundo. Até mais. Fica com Deus.